A paz e a graça, novamente aqui com você que abre aí o meu canal, ou você que não é inscrito no canal. Se você gostou, se você quer compartilhar, você tem toda a liberdade. Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Fazer alguma pergunta, farei e darei a resposta a você dentro da Bíblia. E eu quero comentar um assunto hoje. Vídeos atrás eu tenho falado da inspiração que a palavra tem que ter. Inspiração do Espírito Santo, porque só Ele dá o entendimento a nós. Então a palavra de Deus ela tem que ter a inspiração do autor do livro que é a Bíblia Sagrada. Vamos tirar aqui uma dúvida e fazer um comentário com relação ao que está escrito em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 14, que é deturpado pelas pessoas, aqueles religiosos que guardam a lei e que dizem que parte dessa palavra, desse verso, se refere à lei de Moisés, a lei antiga, mas na verdade a tradução é a graça de Jesus. Veja lá o que está escrito em Apocalipse 22, 14, que diz assim: existem outras versões, outras Bíblias, e até isso você tem que ver que versão você está estudando, que versão você está crendo, porque aqueles que defendem a lei, eles pegam esse verso e deturpam, querendo dizer que quem salva é a lei, e a lei não foi abolida pelo sacrifício de Jesus. Assim está escrito: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Ora, lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro é na graça de Jesus. Não é na lei, que existe 613 mandamentos, mas as pessoas possuem no seu entendimento, ao redor do seu coração, um espírito de incompreensão. Por isso que eu cito sempre que nós temos que ter a direção do Espírito Santo, porque Ele é que dá o entendimento, não a teologia. E esses dias eu ouvi uma pessoa falando muito sobre lei e dizendo que esse verso fala da lei. Nós temos que lavar as nossas vestes espirituais na lei de Moisés, na lei antiga, e nós sabemos, pelo Espírito Santo de Deus, que a lei não salva. E muitos estão nessa situação, talvez você que me ouve. Eu quero trazer o que está escrito, a ciência dessa palavra na verdade. Ora, o sangue de Jesus é o Evangelho da graça. É o Evangelho. Não tem como as pessoas negar ou tentar burlar aquilo que Jesus fez por nós e o fundamento que Ele colocou, ninguém pode tirar. E ai daquele que tentar tirar. E as Bíblias estão aí. As pessoas acham que têm direito, estão autorizadas a escrever coisas que o Espírito Santo de Deus não lhes mandou.
Eu quero trazer essa ciência dessa palavra a você nessa oportunidade e afirmar dentro da Bíblia que os mandamentos que podem estar escritos em outras versões são mandamentos de Jesus pela graça, não pela lei. Abre aí para a gente terminar a tua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 14 até o 16, que está escrito assim: As pessoas antigamente, o motivo principal foi terem perseguido a igreja de Cristo por falta de entendimento e porque havia um véu nos seus olhos, no seu entendimento, na sua mente, no seu coração. E eles tinham, como muitos hoje, tinham os sentidos endurecidos para não entender ou ver a verdade. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 14 até o 16 está escrito: Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Essa profecia aconteceu comigo. Eu tinha um véu no meu coração, na minha mente, não entendia, como o apóstolo Paulo, a exemplo do apóstolo Paulo, não entendia, mas quando ele se encontrou com Jesus, ele abriu a sua mente. Deus, através do Espírito Santo, ao encontro que Saulo tinha com Jesus, teve com Jesus, ele foi liberto e as escamas dos seus olhos caíram e ele foi liberto dessa incompreensão, desse véu natural que existe na vida de muita gente. Porque interpretam assim, mas não discernem espiritualmente. É que a gente tem falado aqui e outros assuntos para você. Essa palavra que eu trago: não tenha os sentidos endurecidos. Busque o Espírito Santo para que ele venha te dar entendimento. Essa é a ciência dessa palavra. As outras versões falam em mandamentos, mas não são da lei, mas sim da graça. Por Jesus, que a lei da morte, do apedrejamento e da maldição, ela saiu, ela foi abolida por Jesus e pela sua graça. Assim é esse assunto que eu queria trazer a você. Siga a graça, siga o Evangelho e a Jesus, porque somente Ele te dá condição de salvar a tua alma. E o véu que estava e que está ainda, infelizmente, no coração de muitos que seguem a lei, como eu seguia. Até meus 26 anos eu fui liberto e hoje eu tenho compreensão disso pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, eu sirvo também de exemplo a você com relação a esse assunto. Portanto, fica na paz e na graça. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade com outro assunto, outra revelação dada pelo Espírito Santo através da sua palavra.
Fica na paz e na graça. Até uma próxima.